Porto e Mar, a Tribuna. Oferecimento AMA, Associação Comercial de Santos. Bauline, Concais, Ecoporto Santos, Eldorado Brasil, Praticagem São Paulo e San Marco Advogados. Olá, boa tarde a todos. Nós hoje damos início a mais uma edição do webinar Porto e Mar 2020, dessa vez com o tema Câmara dos Deputados e o Porto de Santos, com a participação da deputada federal, uma das representantes da Baixada Santista no Congresso Nacional, a deputada federal Rosana Vale, deputada federal e também jornalista. E essa, na verdade, essa visão de jornalista e comunicadora se faz bem presente na atuação da parlamentar, especialmente nos recentes projetos na qual ela tem debatido e apresentado e sobre os quais nós vamos falar aqui nesse webinar. Esse webinar, o webinar Porto e Mar 2020, integra o projeto Porto e Mar 2020 do Grupo Tribuna, que vem a debater e aprofundar conhecimento dos principais assuntos envolvendo o Porto de Santos, a sua comunidade e toda a sua cadeia de negócios e a cadeia logística. O objetivo, como sempre, é reunir autoridades, especialistas e a comunidade portuária para debatermos melhor os assuntos que estão agora, os mais importantes assuntos que estão ocorrendo no Porto de Santos, independente ou não de pandemia. Deputada, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda a mais essa edição do webinar 2020. Eu que agradeço, Leopoldo, a oportunidade. Sabemos que o assunto portuário muito nos interessa, né? A gente tem feito um mandato também focado nessa área, tão importante para a nossa região, e estou à disposição. Nós conhecemos bastante, você bem mais ainda do que eu de Porto, mas acompanhamos muitas viagens e conseguimos ter um panorama do que acontece nos outros portos, e agora estamos trabalhando para que o nosso porto se desenvolva e aprovando, propondo leis. Esse é o nosso trabalho. Nós podemos começar, deputada, pelo assunto mais recente, na sessão de ontem, da qual a senhora participou, e na qual até a fala da senhora foi até reconhecida como muito importante por empresários e representantes do setor portuário. Ontem a Câmara debateu e votou, acabou aprovando a medida provisória 932. A proposta dessa medida provisória é reduzir a arrecadação das empresas para o Sistema S. Entretanto, o relator também incluiu uma mudança nessa medida provisória, a mudança do destino dos recursos recolhidos para o treinamento de trabalhadores portuários. Até então, aliás, ainda hoje, a medida provisória não foi aprovada ainda hoje esses recursos eles são destinados para um fundo administrado pelo Departamento de Portos e Costas da Marinha do Brasil, e a proposta do relator é fazer com que esse fundo passe a ser administrado pelo SEST-Senat. Representantes do setor portuário, federações de trabalhadores, federações de empresários, criticaram essa proposta. O próprio Ministério da Infraestrutura, o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, também criticou essa proposta, defendendo a permanência da gestão desse fundo com a Marinha, mas, entretanto, a senhora também defendeu, mas, entretanto, a Câmara dos Deputados acabou, na verdade, aprovando essa mudança. Deputada, o que houve? Por que os deputados acharam melhor fazer essa mudança da Marinha para o SEST-Senat? Então, é uma estratégia, né, de apoio que eles buscam, mas desde o começo, quando eu fui procurada pela FENOP, federação que representa os empresários, e também as federações de trabalhadores, nós entendemos que isso é o que a gente considera que foi colocado na MP, porque a MP é válida nesse momento, né, redução da alíquota para o Sistema S, as empresas já estão sofrendo tanto os danos dessa pandemia, então é justo. Só que foi colocado o que a gente chama, o que eu considero um jabuti, ou seja, mudou o sentido dessa MP e, em vez de falar de redução só das alíquotas, inseriu uma transferência de recursos desse fundo da Marinha, que é arrecadado pelas empresas que atuam nos portos brasileiros e que é destinado para o treinamento dos portuários. E aí, o deputado, defendendo a posição dele, colocou lá num dos artigos, acho que foram 2 artigos dessa MP, que esse recurso, que está na ordem de quase 1,5 bilhão, seria transferido da Marinha
gerido pela Marinha para o SESC Senat. Então, é difícil, mas a gente entende que isso deve ter sido feito ali, acordo, apesar, né, de eu ter defendido, achei que até nós conseguimos uma votação mais acirrada com os meus argumentos lá, acho que foram 177 votos para derrubar esse artigo, mas não deu, foi aprovado, mas ainda vai para o Senado e ainda pode ser que o presidente vete. Por quê? Porque houve uma nota técnica emitida pelo Ministério da Infraestrutura contrária a essa transferência. É um jabuti que foi colocado, se aproveitou da MP 932 para inserir essa transferência. Eu entendo como um jabuti, que a gente chama quando alguma proposta estranha à medida provisória entra. E é estranho, porque a gente estava discutindo a redução da alíquota, não a transferência de recursos. Então, argumentei que não houve conversa com o setor portuário, que empresários e trabalhadores não concordavam, né? 46 mil portuários que são representados por essas federações, 430 empresas que atuam nos portos brasileiros não estavam de acordo. E mesmo assim, os deputados, a maioria, entendeu que era necessário a transferência desse recurso. Porque o recurso está sendo mal utilizado, porque ele é contingenciado, ora, mas um erro não justifica o outro. A gente tem um recurso lá, mesmo que os trabalhadores, eu entendo, carecem de cursos específicos, mas a gente tem que dar uma solução para o que estava lá. Não transferir, já que não está usando, vamos transferir então para outro setor que não tem ligação direta com o setor portuário. Foi uma perda grande, que eu considero, mas ainda tenho esperança de que ou seja vetado pelo presidente, já que o próprio Ministério emitiu essa nota técnica. Realmente, como a senhora destacou, o que é estranho é que essa medida tenha sido implantada sem um diálogo com o setor portuário. E principalmente porque a gente já sabe que o setor portuário é contra a medida. Caso não haja um veto, ou não haja uma alteração no Senado, ou não haja um veto por parte do Executivo, a senhora prevê que tipo de impacto? A senhora teme que o SESC Senat possa desvirtuar essa verba possa ser deslocada para outros fins que não o de treinamento para os trabalhadores portuários, quer sejam avulsos, quer sejam com vínculo empregatício, trabalhadores de agências de navegação, enfim. Qual é o temor? O que pode acontecer com isso? Já era difícil, né, que esse recurso fosse utilizado para o treinamento portuário, sendo específico para isso. Agora, colocado num fundo onde tem um leque muito maior de todo o setor industrial de transporte, eu acho que vai ficar pior ainda, né? Por isso eu defendi que não fosse feita essa transferência. Mas nós ainda temos outros caminhos. Eu sei que tem se discutido a criação de um sistema S portuário, poderia ser uma solução. Tem divergências, é lógico, entre as federações que representam os empresários, quem participaria, quem não participaria, mas é uma saída que a gente pode buscar, mesmo que seja... continue, que não seja vetada, né? Que essa transferência aconteça. Mas realmente, do jeito que ela foi agora, se seguir assim, vai ser uma perda grande para o trabalho portuário. E a gente viajou muito, né, Leopoldo? A gente sabe que mais do que nunca o trabalhador portuário aqui do Brasil e do Porto de Santos, que é o maior do nosso país, carece de treinamento, de se especializar, de conseguir migrar desse trabalho braçal para um trabalho mais especializado. Esse é o nosso grande porto. Ele passa a ser feito na capital por outras pessoas e aqui a nossa mão de obra não é aproveitada. Por isso, esse aumento nas demissões, essas constantes reivindicações e protestos da categoria justas, né? Porque a gente vê os empregos se derreterem no porto. E não tem essa alternativa. Relação do porto-indústria, que a gente viu muito, né, que agrega esse trabalhador que era só braçal para outros setores. Essas discussões, a gente sabe o que está errado, que é muito difícil conseguir essas
mudanças, mas eu tenho batalhado bastante. Não são todas as portas que se abrem, mas lutar, a gente luta até o fim. Certo. E só para registrar aqui, deputada, já alguns dos nossos participantes, dos nossos convidados aqui também já estão se manifestando, entre eles o presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, Sérgio Aquino, afirmando que atropelaram a legislação, sobre a votação de ontem, né? Atropelaram a legislação e as entidades competentes do setor portuário, em uma referência ao papel do OGMO enquanto órgão instituído para dar o treinamento à mão de obra portuária. E ele destaca que a FENOP continua lutando. E também o professor Adilson Luiz, aqui da região, que destaca que o mais importante é que o recurso fique no porto onde foi arrecadado, sem meandros burocráticos. De uma forma ou de outra, deputado, o setor portuário hoje, assim como vários segmentos da economia, passa por uma mudança muito grande com o avanço do processo de digitalização e automatização. E diante desses dois processos, o investimento em qualificação e o investimento em treinamento para os profissionais do setor acaba sendo estratégico para que esses profissionais acabem se adequando. A senhora e no momento tão difícil ainda tiram recursos, né? Não dá para entender, né? A gente que sabe, que vive esse dia a dia, não consegue entender, né? Eu vi os argumentos lá de alguns deputados que defendiam a transferência para o SESC Senat, às vezes tinha alguns que não sabiam nem o que estavam falando, né? E defendiam, compraram aquela ideia, justamente porque foi uma manobra que aconteceu ali no momento da pandemia, né, onde a gente está concentrado no combate ao coronavírus, aí vem essa MP, que é justa, mas aí insere um artigo estranho a essa MP, realmente foi um golpe duro, mas nós lutamos. E agora a expectativa é que o texto tramite no Senado durante quanto tempo? A senhora tem alguma previsão em relação a isso? Deve chegar para o Executivo quando? Tem sido de forma remota, as sessões têm acontecido, então eu não acredito que vá demorar, não. As MPs são avaliadas na Câmara, passam para o Senado e depois vão para o presidente. Aí, se o presidente veta, aí volta para a Câmara novamente. Perfeito. Deputada, um outro projeto que a senhora chegou a apresentar, que também agora está sendo pelo menos debatido, acredito que esteja sendo debatido no Ministério da Infraestrutura, é relacionado ao reporto, com a inclusão dos terminais também retroportuários nessa proposta. O reporto é um programa de isenção tributária para incentivar as empresas a fazerem investimentos na modernização dos seus equipamentos ou na expansão das suas instalações. Esses projetos eles têm que ser aprovados pelo governo e, uma vez aprovados, essa empresa acaba tendo uma isenção de tributos na importação desses equipamentos. Isso. A senhora pediu a inclusão das empresas da área retroportuária, da zona secundária, nesse programa. Como é que está esse pleito? Ele seguiu para o Ministério da Infraestrutura? Já chegou a ser debatido com o Ministério da Economia? Então, o processo esse projeto ser debatido na comissão que eu sou titular, que é a Comissão de Viação e Transportes. Estava caminhando, só que veio a pandemia e as comissões pararam. Agora, a única comissão do Congresso, né, que está funcionando é a do combate ao coronavírus. Então, mesmo as reuniões que aconteciam, a gente viaja para Brasília nas terças-feiras, já tem reunião dessa comissão, alguns dos projetos nem vão para o plenário, eles são aprovados na própria comissão. Só que, infelizmente, agora nós fomos prejudicados porque as comissões não estão andando. A gente acredita que em julho já comece a rotina, já volte a rotina, no comecinho de agosto, porque é muito mais fácil, é a dinâmica. Você está lá, você como deputado, tem um apoio, olha, me apoia nesse projeto, conversa com os líderes, requerimento de urgência, tudo ficou mais difícil agora, a apresentação de projetos, de emendas, porque é tudo remoto, né? E aquela conversa de você falar com o líder, olha, vamos lá, vamos falar com o líder do outro partido para apoiar esse projeto, para colocar em votação, para colocar em pauta, tudo isso agora tem que ser feito de forma virtual, é por e-mail, WhatsApp, então demora realmente. Foi uma pena, porque esse projeto tinha tudo para seguir na Comissão de Viação e Transportes agora no começo do ano.
A senhora acredita que ainda tem condições de, neste ano, durante o segundo semestre, esse assunto ser retomado? Vai ter que ser retomado porque tem um prazo, inclusive, né, dessa isenção, acho que termina agora em 2020, então tem que ser renovado. Eu estou pedindo a inclusão e a renovação, só que esse assunto vai ter que ser discutido, senão termina essa isenção. Uhum. Só para registrar aí também a presença do presidente da Ábitra, o senhor Baiar, aí, que acaba de também entrar na nossa sala acompanhando aí o nosso webinar Porto e Mar 2020. Obrigada. Deputada, também outro tema que está sendo, outros textos que também estão sendo debatidos agora na Câmara são as emendas à MP 945 do governo federal, que estabeleceu as regras para adequar o setor portuário a esse cenário de pandemia. Houve algumas críticas em relação às medidas adotadas pelo governo em relação à proteção daqueles considerados integrantes do grupo de risco, afastando-os do trabalho. Exatamente, mais de 60 com problemas cardíacos, enfim. Também, por outro lado, foi colocado que a própria autoridade portuária acaba custeando o pagamento, a indenização desses trabalhadores, que no primeiro momento é paga pelos operadores, e os operadores depois ou podem pedir uma renegociação de contrato, um reequilíbrio financeiro, ou então a autoridade portuária repassa esse custo a eles. Como é que está a tramitação dessas emendas hoje no Congresso? Foram apresentadas a MP 945, 130 emendas. De diversas, apresentamos, acredito que foram 5 emendas. Uma dessas é o que você citou, da obrigação dos portuários com mais de 60 anos ou que tiverem algum tipo de comorbidade, deles serem indenizados e não trabalharem. A gente questiona isso e dá uma alternativa, né, que eles se declarem por conta própria que eles querem continuar trabalhando, que estão em plena saúde. Então, a gente fez algumas alterações. A medida já era para ter sido votada, acho que foi prorrogada, e está se buscando um relator para essa MP 945. Eu entendo que ela ela teve avanços, claro, né, para enfrentamento dessa pandemia nessa área portuária, que presta um serviço essencial ao nosso país, mas precisa de ajustes, e foram apresentadas 130 emendas, nós apresentamos 5. Talvez na próxima semana seja estipulado quem será o relator dessa MP. É uma conversa que tem que ser feita também com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, com os líderes partidários, para haja a escolha desse relator. E quem são os nomes cotados para essa relatoria? Então, é difícil saber, porque poucos deputados entendem do Porto, né? Alguns entendem de segmentos do Porto, transporte ou outra área, mas do Porto em si, poucos deputados entendem. Eu me encaixo nesse grupo pequeno, apesar de não saber como gostaria ainda, mas pelo fato de eu ter acompanhado como jornalista, eu entendo um pouco mais do que os outros deputados, do que muitos deputados, mas eu ainda não sei. Meu nome acho que estava nessa lista aí de deputados que estavam pleiteando essa relatoria, mas eu ainda não sei como essa relatoria vai ser distribuída. Cheguei a conversar com o líder do meu partido, Molon, sobre isso, mas estou aguardando. Quero crer que o relator, né, que assuma, mesmo que ele não entenda tanto, que ele se aprofunde, que consulte os especialistas. É uma prática que eu tenho. Quando eu não entendo, porque o deputado, tem deputado que é temático, né, que ele é da área da segurança, da área da saúde e tal, e tem o deputado que, como eu sou jornalista, minha vida inteira eu me especializei na minha região, né, buscando os problemas da região. E quando tem algum assunto específico, eu não tenho problema nenhum, vergonha nada, eu consulto as pessoas que são da área.
né, sou ponderada, avalio em cima das considerações que eu recebo para eu tirar a minha conclusão. Então, eu tenho essa facilidade de entender rápido e de pesquisar bastante, o que já faz parte do nosso trabalho. Então, eu estou acompanhando. A leitura que eu faço hoje é que poucos lá, entre os 513, entendem realmente dessa área portuária, que é complexa, a gente sabe disso. Não, é complexa e também, infelizmente, o setor portuário nunca teve uma bancada representativa ou forte. Historicamente, a deputada deve ter até mesmo acompanhado isso na época, enquanto jornalista, era difícil encontrar, tirando os representantes aqui da região, quem pudesse até mesmo conversar sobre o setor. Isso é verdade. E, deputada, e sobre isso daí, como é que a senhora vê hoje a representação do Porto de Santos e do setor portuário na Câmara dos Deputados? Sempre se questionou muito o fato do setor portuário não encontrar uma interlocução clara na Câmara dos Deputados, diferente do setor agrícola, diferente dos setores daqueles que defendem a temática da segurança pública, o setor de transportes e o setor especificamente... Já são bem mais fortes, exato. O setor de portos nunca teve essa interlocução e é uma área estratégica para o desenvolvimento da economia e para o comércio exterior brasileiro. A atual gestão na Câmara, ela mudou isso daí? Hoje a Câmara consegue debater mais o setor portuário ou não? Permanece mesmo apenas alguns, entre esses deputados, destaco o trabalho da senhora, para mesmo saber do que está falando em relação ao setor portuário? Eu acredito que alguns já estão até me procurando para ter mais informações, porque também eu tenho uma assessoria portuária para me ajudar, porque eu vi a necessidade disso, né, de representar essa região. O Porto é muito importante para essa região, então eu tenho percebido que eu falo de uma forma fácil, simples. Eu acho que a grande dificuldade, mesmo para quem entende o setor portuário, é conseguir traduzir, porque você tem que entender o setor portuário e traduzir, porque quem vai votar e quem vai tomar as decisões não necessariamente de desafio. No próprio PSB eu estou construindo essa referência, né? Nós somos 32 deputados no partido, eles já sabem que eu sou uma referência na área portuária. Outros partidos também, ontem me procuraram, falaram, olha, eu vi o que você falou, realmente você tem razão, você entende de porto e tal, quando eu tiver alguma dúvida, posso te perguntar. Depois da votação, os deputados falaram. Eu tenho feito muita interlocução com o Ministério da Infraestrutura, ainda bem que eu consegui esse canal, porque o ministro é uma pessoa muito séria, eu percebi isso e investi nesse contato, né, indo sempre lá no Ministério, conversando, levando os problemas. Então, eu falo sempre com o ministro e por ele ter um trabalho anterior, né, um trabalho técnico, dá uma credibilidade e eu vejo a atuação que ele está tendo, não só no Porto, mas em várias áreas pelo Brasil, focado em fazer o país crescer. E acho que o meu pensamento agrega com o pensamento dele, então eu levo os assuntos todos, o que eu tenho dúvida, o que eu não concordo, a gente troca mensagens, ele já ligou diversas vezes para mim, quando começou a pandemia, os problemas que aconteceram no início, até acho que faz poucos dias que eu falei com ele, com o Piloni também, ontem falei com o Piloni a respeito dessa votação, que é o secretário nacional de portos. Então é importante construir isso, e eu consegui dessa forma, né, mesmo sendo de um partido considerado de oposição, acho que eles nem lembram, né, disso quando conversam, porque os dois lados querem a mesma coisa. Eu quero bem do Porto, eu não estou aqui para defender interesse de ninguém, estou aqui para defender o interesse da minha região, e o Porto indo bem, melhora toda a região, né? É bom para o empresário, é bom para o trabalhador, a gente tem que fazer o Porto crescer, porque aí isso vai se refletir em toda a região, em todos os segmentos que dependem dessa área portuária, né?
abrir esses canais de comunicação, quer seja com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, ou com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, realmente são ações estratégicas. E também, independente do viés ideológico ou partidário, quando se defende o desenvolvimento do Porto de Santos, está se defendendo o desenvolvimento do setor portuário. Então, Exato. e a própria postura do Ministério tem sido deixar um pouco de lado a questão partidária e debater mais tecnicamente. Aliás, sobre isso, deputada, bom, a senhora, enquanto jornalista, Exato. acompanhou muito bem isso daí. Historicamente, o Porto de Santos sempre sofreu de interferências político-partidárias, e aí mais interferências partidárias do que políticas pontualmente, especialmente quando algumas indicações eram de profissionais ligadas ao partido A, B ou C, ou ao político X, Y ou Z, e acabava se demonstrando que esse executivo não conhecia tão bem do setor. Já entrou aí para a história a fala de um ex-presidente da então Companhia Docas do Estado de São Paulo, que quando assumiu seu cargo, admitiu que não sabia nada de porto, mas ia fazer um grande esforço para aprender o mais rápido possível. Hoje, o Ministério da Infraestrutura, pelo menos, ele tem levantado a bandeira de indicações técnicas. A senhora comprova, realmente, estamos lidando agora com indicações técnicas, ou a senhora ainda vê essa interferência política no setor portuário, político-partidária no setor portuário? Não estou vendo, não. Por enquanto, a gente teve há uns meses um certo receio aí, né, de notícias na imprensa, aproximação com o Centrão, quem vai assumir o Porto. Eu já fiquei, mas eu fiquei em cima também e perguntei, questionei o ministro, ele me garantiu, não, saiu o Casemiro, o presidente, mas quem vai assumir é o Fernando Biral, que está na equipe, que é uma pessoa técnica, e realmente é, porque eu acompanho também o trabalho dele, fui em muitas reuniões, sei que ele foi colocado ali de forma técnica. Então, o presidente, eu cheguei a falar para ele, relembrei isso, né, que mais de 20, 30 anos o Porto vem de uma sucessão de presidentes que tem ações, até preso o presidente teve, né, envolvido com essa politicagem que a gente fala, né, com essas indicações partidárias e que nada fizeram de bom para o Porto de Santos, ao contrário, amarraram as estratégias de crescimento do Porto e foi muito difícil e a região hoje colhe essas consequências. Mas, por enquanto, eu tenho notado, uma prova disso foi o acordo que foi feito com o Portos. Há 10 anos se discutia, né, a possibilidade de liquidação do Portos, as dívidas aumentando, aí esse governo assumiu, percebi no Diogo Piloni a vontade de resolver, né, de achar um acordo que fosse bom, ou que pelo menos dividisse os prejuízos, né, não deixasse para o trabalhador e nem conseguisse conciliar. E o acordo, quando é bom, é porque prejudica e também ajuda um pouco cada lado. Conseguimos fazer. Eu lembro que eu conversei até com o Rodrigo Maia, levei, porque eu precisava que o Congresso visse a situação que o Porto estava diante dessa situação do Porto, e tenho conseguido fazer isso. Eu não tenho medo, não. Eu falo, mando um recado para o Rodrigo Maia, falo, essa questão do Porto, quando foi esse destaque que nós fizemos, eu defendo, eu falo, e aos poucos eu estou construindo uma credibilidade. Tipo assim, ela é uma deputada que ela está preocupada com o Porto, com a região, não vai vir aqui defendendo algum lado que a gente sabe que por que está defendendo, porque representa esse segmento, nada disso. Eu estou aprendendo muito com os empresários aqui da região também, me coloquei à disposição desde o início do mandato e tem sido bom para mim. Eu ouço os dois lados, como eu faço no jornalismo, como a gente faz no jornalismo, tento, lógico, não vou acertar todas, mas em nenhuma decisão que eu tome vai ter assim, fez isso por causa do interesse daquilo. Não, o interesse é um só, fazer com que o Porto cresça, que a cidade cresça, que as pessoas tenham mais empregos, que o Porto consiga
alavancar esse desenvolvimento que a gente tanto espera na nossa sociedade, né? Qual é a cidade que nós temos um porto aqui? Quantos lugares nós visitamos, né, Leopoldo? Que o porto fez a região toda crescer, né? Aconteceu durante muito tempo isso na nossa região, a gente precisa fazer crescer mais, né? Esse é o meu papel. A senhora destacou na sua fala, agora há pouco, que um período de, quando a gente estava falando um pouco sobre a interferência partidária no setor portuário, a senhora destacou aí que teve algumas semanas atrás que realmente ficou preocupada, quando houve mesmo a possibilidade de uma negociação do presidente Jair Bolsonaro com representantes do Centrão. O próprio presidente chegou a admitir, numa entrevista na frente do Palácio da Alvorada, no momento que ele estava retornando para o Palácio da Alvorada, de que sim, ele chegou a conversar com o deputado Paulinho da Força, e que o Paulinho da Força depois chegou também a admitir que fez sugestões para a diretoria da Codesp. Foi exatamente no momento em que o então presidente Casimiro Tércio estava de saída e ainda se cogitava ou não se o Fernando Biral, então diretor de Administração e Finanças, permaneceria no cargo, seria oficializado no cargo. O governo acabou optando por não, permanecer sim no cargo. Mas esse cenário de conversa com o deputado para escutar alguma sugestão, não preocupa a senhora que a gente volte às práticas antigas e que tiveram um custo para o setor portuário? Me preocupou bastante, tanto que eu mandei recado direto para o presidente. Eu falei, com o Porto de Santos, não. E mandei vários prints de matérias, presidentes presos. Eu falei, não vai acontecer isso com o Porto de Santos. Mandei para ele, ele mandou um joinha e falou, não, fica tranquila. Então, aí eu fiquei, mas realmente, se acontecesse isso, a gente tinha que partir para a denúncia, para falar, olha, o Porto está sendo loteado de novo. Nós não queremos isso, já foi um sufoco a gente afastar essas indicações, conseguimos colocar uma gestão técnica, não vou abrir mão disso, vou ficar em cima para que não aconteça isso de novo, que a gente já sabe qual história, já viu esse filme. A gente precisa agora colaborar, fazer o possível, e eu estou programando uma conversa com o presidente, que agora a gente entrou na pandemia, mas eu quero sentar e explicar as demandas do Porto, porque a senhora se refere ao presidente Fernando Biral. A senhora se refere ao presidente Fernando Biral. Não, com o presidente da República mesmo. Com o Porto de Santos, não, mandei para o presidente. E aí, porque eu fiquei incomodada também. Eu falei, poxa, vão entregar o Porto assim agora? A gente já sofreu tanto com indicações políticas. Então, mas aí eu fiquei tranquila. O próprio ministro da Infraestrutura também me garantiu, mas eu mandei aí. E eu ia, se fizesse esse loteamento aí do Porto para o Centrão, como falam, tal, eu ia fazer um barulho, sim, viu? A gente precisa defender, né? Exato. Em relação aos projetos do Ministério da Infraestrutura para o Porto de Santos, desde que o presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições, aliás, no seu programa de governo ele já defendia a privatização da autoridade portuária. Sempre lembrando que as operações portuárias já são privatizadas desde os anos 90. O que a gente está falando agora é da administração mesmo da autoridade portuária. E agora, há algumas semanas, no início do mês passado, o BNDES foi contratado, oficialmente contratado, para fazer os estudos para estudar como pode ocorrer a desestatização. A senhora concorda com essa proposta? A senhora acha que esse é um bom caminho para os portos brasileiros terem a sua administração privatizada ou não? Na verdade, existiria alguma outra solução para garantir um aumento de eficiência e redução de custos que o governo tanto defende? Eu concordo com o estudo. Eu acho que o estudo é importante para a gente descobrir qual é o melhor modelo para a nossa região. Mas nós sabemos também que a privatização de portos não é uma prática adotada nos portos mais eficientes do mundo. A privatização da administração, que a gente viu que deu certo nos portos da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, essa administração que muitas vezes até tripartite, mas é uma administração estatal ou municipal, uma empresa que
gerencia as áreas arrendadas, porque a gente está falando para as pessoas poderem entender. Eu sei que aqui tem as pessoas do setor portuário, mas quem depois for assistir essa conferência, Claro. o porto já está privatizado, as áreas já foram privatizadas, né, já foram entregues para a iniciativa privada. Então, a gente tem que ter muito cuidado agora de privatizar a administração portuária, né? O porto faz parte da soberania nacional, é muito importante. Então, esse estudo, eu concordo, para que a gente descubra qual o melhor modelo. Mas o melhor modelo que a gente tem visto, né, com os portos mais eficientes, é esse modelo que as pessoas, né, que os empresários defendem, landlord, que é o modelo que deixa a administração do porto, né, ou municipal, pela empresa estatal e com uma parceria com a iniciativa privada, mas uma administração técnica, né, com uma administração pensando nos investimentos a longo, médio prazo para o porto crescer. Aí sim eu concordo. Mas os serviços, dragagem e tantos outros serviços, eu entendo que não sou contra as privatizações. Em algumas empresas elas são necessárias sim, né, essas privatizações. A questão do caráter técnico dos gestores portuários, na verdade, o grande desafio é institucionalizar esse tipo de critério. Até então, mesmo o ex-secretário especial de Portos, Pedro Brito, defendia muito o critério técnico para ocupar esses cargos, porém, sempre foi difícil institucionalizar tal critério, institucionalizar tal medida. Deputada, ainda falando um pouco sobre ações e projetos desenvolvidos pela senhora no setor portuário, amanhã a senhora vai ter uma reunião com a Anvisa, com representantes da Anvisa, também representantes do Porto de Santos, sobre verificar quais são os cuidados sanitários que têm sido adotados com os navios que escalam no Porto de Santos. Qual a expectativa para essa reunião? Então, essa reunião foi pedida pelos empresários, pedida pelos trabalhadores também. Desde o começo da pandemia, eu tenho recebido várias mensagens dos trabalhadores também preocupados, porque eles continuam em contato com os tripulantes dos navios que chegam para fazer escala no porto. A gente teve os problemas que aconteceram dos navios de passageiros, tripulantes contaminados. A prefeitura teve que entrar na justiça para impedir o desembarque desses tripulantes. Falei várias vezes com o ministro da Infraestrutura durante aquele pico, né, que muitos tripulantes desceram. Aí foi feita essa MP 945 para estipular também essas regras, né, durante a pandemia nos portos do Brasil. As diretrizes da Anvisa também mudaram, quarentena para os tripulantes, autorizados a sair os que forem repatriados, os que estiverem com sintomas atendidos em hospitais da capital, porque a nossa região também não tem condição de suportar, né, nem para atender os moradores locais. Então, eu tenho boas expectativas com relação a essa reunião que vai acontecer, que os trabalhadores, que os empresários informem as demandas e que a gente seja atendido, né? Vamos lá colocar na mesa lá quais são os problemas que ainda estamos enfrentando para que a Anvisa possa sinalizar com as soluções. E vai ser uma reunião, então, amanhã às 17 horas, que também vai ter a participação... aproximar quem pode resolver com quem... Também vai ter a participação da praticagem, do vice-prefeito de Santos e também de vereadores da Câmara Municipal de Santos. Alô, deputada? A senhora está nos escutando? Isso. Perfeito. Teve um delay aqui no sinal da imagem, mas acredito que já tenha sido... Pronto, já foi resolvido. Já foi resolvido. Okay. Deputada, agora também em relação aos projetos, só aproveitando aqui, respondendo o João Almeida da Rumo, só para complementar, nós estávamos falando sobre o modelo de gestão do Porto de Santos em relação à privatização. Ele pergunta para a senhora se a senhora defende o sistema landlord. A senhora estava comentando que tinha defendido. Isso aí, só para deixar claro a sua posição. Defendo, sim.
Defendo como melhor opção, que foi a experiência que nós tivemos de tantas viagens, né? É um modelo que tem dado certo. Também chega uma pergunta aqui do presidente da Arbitra, lembrando que o ministro Paulo Guedes afirma que quer privatizar o Porto de Santos ainda este ano. Até então, as informações que o governo tinha divulgado é que a privatização ocorreria em 2022. Isso. Com os estudos esse entregues. Ano de estudos. Esse ano de estudos. Exatamente. Mas o que a senhora tem em relação... Bom, a senhora deixou claro que defende o estudo e, a partir daí, vai avaliar o seu posicionamento. Mas, realmente, privatizar o Porto de Santos este ano é praticamente impossível. Eu entendo que sim. É porque o ministro chegou a anunciar um pacote com 20 empresas privatizadas nesse ano, faz uns meses, e a antiga Codesp, né, hoje a Autoridade Portuária de Santos, estava nessa lista. Depois foi reconsiderado isso e agora contrataram o estudo do BNDES para a gente poder avaliar, e aí vai ter muita discussão. Vou participar de audiências, vou pedir audiências em Brasília, na Comissão de Viação e Transportes, audiência com o ministro, com o presidente também. Não vai ser uma definição assim unilateral, vai ter que ser discutido com quem vive, né, o dia a dia do Porto, com os empresários, com os trabalhadores. Falando ainda sobre os trabalhadores, a senhora apresentou 2 projetos de lei voltados pontualmente para esse cenário de pandemia, tentando facilitar um pouco a vida, ou pelo menos reduzir um pouco os impactos negativos da crise financeira na vida dos trabalhadores. Um desses projetos prevê a suspensão temporária de empréstimos contraídos pelos trabalhadores portuários avulsos. E o segundo é para a liberação do fundo de garantia para a mesma categoria por conta do Covid. Como é que esses projetos de lei hoje estão tramitando no Congresso? Então, eles estão aguardando. O que a gente precisa para colocar esses projetos em votação é uma construção política, né? Agora, na época da pandemia, surgiram muitos projetos, é um pouco difícil, mas eu estou trabalhando para que eles sejam pautados e aprovados. Dos avulsos, eu resolvi segmentar porque tinha um projeto mais geral. E como eu sei que a gente tem aqui essa necessidade, o trabalho no Porto está prejudicado, como foi essa MP, pessoas com mais de 60 anos, então eu criei alternativas para que a gente conseguisse aprovar com mais urgência ou com mais facilidade. Mas estamos trabalhando para que esses projetos... Acho que eu apresentei 52 ou 53 atividades entre projetos, proposições, desde que começou a pandemia. Deputado, agora falando um pouco sobre o futuro do Porto de Santos, nós vamos ter aí a licitação de 2 terminais de celulose no próximo semestre. Já começaram os debates, já houve uma audiência pública sobre a licitação de mais 2 terminais, dessa vez de granéis líquidos, para ocupar a antiga área hoje explorada pela Transpetro, na Lemoa. E também tem as próprias obras previstas, obras e novos terminais previstos no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos, do PDZ. O plano que chegou a ser criticado no início pelo setor empresarial, depois algumas críticas ainda continuaram tudo, mas diminuíram bastante. Como é que a senhora viu o debate sobre o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos e as expectativas traçadas por ele? Então, atendendo uma solicitação de alguns terminais e empresários, nós enviamos um ofício para o Ministério, para o presidente também da Autoridade Portuária de Santos, pedindo que haja uma nova rodada de negociação, que os estudos apresentados fiquem mais claros. Eu sei que tem muita expectativa, mas qual foi a metodologia usada para chegar a essas projeções, a esse aumento? Então, eu pedi para que fosse melhor explicitado para o setor. Também pedi pelo cais público, pelas empresas que operam no cais público, que nesse PDZ não estavam contempladas. Então, eu tive uma notícia agora pela manhã de que o presidente chamou essas empresas que são tradicionais na nossa região, algumas com mais de 50 anos, que iam ficar sem condição de operar
porque não estava prevista essa destinação desse cais público para essas empresas, né, que não tem terminais próprios. Mas já há uma sinalização por parte do governo de contemplar com espaços essas empresas para que elas continuem operando, que é importante para a nossa região também, porque elas mantêm muitos empregos. Então, eu acho que está caminhando para um entendimento, sim. Né? O PDZ é necessário. Oi. A senhora foi informada sobre que solução a autoridade portuária vai dar para os operadores de cais público? A destinação de áreas para essas empresas continuarem operando. Tá? Porque num primeiro momento a autoridade portuária havia falado que iria na verdade, construir áreas que seriam destinadas... Enquanto não construir, que elas terão um espaço. Pelo menos essa foi a sinalização que eu tive até hoje de manhã, de pessoas que participaram de uma reunião com o presidente da Codesp. Eu posso te dar os detalhes depois. Uhum. Perfeito. Deputada, em relação aos projetos da autoridade portuária, como é que a senhora está avaliando hoje a gestão do Porto de Santos? Está dentro do que a senhora espera? A senhora já falou que tem acompanhado, especialmente, esses primeiros meses do diretor-presidente Fernando Biral. Está dentro do que a senhora espera para o Porto de Santos? Eu creio que sim. O caminho acertado é o caminho da transparência, da seriedade e da transparência. Quando você é franco, quando você quer fazer o melhor, você pode ter pessoas com opiniões diferentes, mas elas respeitam. Então, é isso que eu espero para o Porto. Eu não espero que haja harmonia, porque eu sei que cada um tem uma opinião, um reivindica um setor, o outro, um representa o container, o outro os granéis. Eu sei que essa divergência é normal, mas a gente precisa ter confiança em quem está na administração, de que está buscando o melhor, atender a todos, um perfil conciliador. E eu tenho visto isso nessa administração, essa franqueza e também competência, né? Porque também não adianta trazer uma pessoa indicada que é um conciliador, mas ela não tem competência para administrar um porto da importância que o nosso porto tem. Então, eu acho que nós estamos bem encaminhados, só precisamos fiscalizar mesmo, marcar território, que o Porto precisa ter uma administração técnica, o Porto precisa crescer, precisa dar a resposta que a gente quer para a nossa região, para o país, e eu tenho me colocado à disposição nesse sentido. Tenho conseguido essas discussões, essas reuniões, para que a gente chegue sempre num acordo que seja melhor. O melhor para o Porto é o melhor para os trabalhadores, é o melhor para a nossa região. Deputada, falando um pouco sobre a articulação voltada para o setor portuário no Porto de Santos, na Câmara, quando surgem projetos ou pelo menos temas que possam interessar ao setor portuário, a senhora já comentou que são poucos os deputados que acabam se interessando, naturalmente porque a maioria não entende, são poucos aqueles que entendem. Mas quando a senhora surge esses projetos, a senhora vê algum interesse de outras bancadas, como aquelas bancadas do agronegócio ou bancadas voltadas para o setor de transportes, ou não? A temática portuária realmente é um trabalho solitário no Congresso Nacional? Tem poucos deputados, como eu falei, né? Esses deputados, sim, se interessam, defendem bandeiras, são procurados também por empresários do setor portuário para que haja essa formação de um bloco para defender. Eu tenho me juntado a eles. Não que ninguém entende, mas eu tenho me juntado na Comissão de Viação e Transportes, eu consigo identificar quem são esses deputados. Tem até o ex-secretário nacional de Portos, que está lá na comissão. A senhora se refere ao deputado Leônidas Cristino? Isso, conversei já bastante com ele, ele é da Comissão de Viação e Transportes, então a gente tem algumas pessoas. O importante é unir forças nessa hora. Nem a bancada paulista, quando se debate o Porto de Santos, a bancada paulista não consegue se reunir para defender o Porto de Santos nesse tipo de debate? Na bancada paulista tem pessoas de todos os segmentos também, né? Tem deputados temáticos, eu não sei se todos entendem
dessa questão portuária. Não cheguei a discutir. Algumas questões eu coloquei lá e tive apoio, né, de alguns deputados. Veio aqui uma pergunta, que era também uma pergunta que eu ia fazer, mas enfim, foi feita pelo presidente da Ábitra, Baiaro Buzeiro. Ele falou assim: percebemos um grande esforço da senhora sobre as questões do porto, que nos alegra. Entretanto, notícias começam a chegar que a senhora seria candidata à Prefeitura de Santos. Pretende nos deixar, depois de tanto esforço, e já começando a sofrer junto com aqueles que militam e necessitam do porto? Deputada, a senhora vai ser candidata a prefeita de Santos? Então, a última coisa que eu estou pensando nesse momento é na eleição municipal. Por quê? Porque a gente ainda vai discutir se a eleição vai ser adiada, provavelmente vai. Nós estamos no meio de uma pandemia, então eu não estou pensando nisso. Eu sei que eu preciso tomar uma decisão, mas eu estou empurrando para tomar essa decisão mais para frente. As convenções partidárias acontecem normalmente no comecinho de agosto, se a eleição continuar sendo na data prevista. Então, se for adiada para novembro ou dezembro, como corre essa informação nos bastidores. O Rodrigo Maia já sinalizou que vai votar, porque é o Congresso que vai aprovar isso, vai votar se a eleição vai ser adiada. Então, eu não quero pensar nisso nesse momento. Eu tenho um grande trabalho para fazer. Eu sei que eu fui eleita não pela cidade de Santos só, eu fui eleita pela cidade de Santos, pelo Guarujá, por São Vicente, e eu quero trabalhar para as cidades da minha região. Mas é óbvio que se você perguntar se eu gostaria de ser prefeita, eu gostaria de ser prefeita da minha cidade, a cidade onde eu nasci. Então, essa é a posição. Um dia, não sei se agora. Então, eu vou tomar essa decisão mais para frente. Bom, deputada, então, diante de uma fala dessa, eu não posso me esquivar a pergunta. Se prefeita de Santos, como é que a senhora defenderia a relação entre o porto e a cidade? No que precisamos melhorar? Já passou da hora do porto ser amigo da cidade. Eu defendo isso, porque nós temos o ônus de ter o porto. E nós vimos muitos exemplos do porto amigo da cidade. Auckland, que nós visitamos, conseguiu reestruturar uma área que era uma área considerada de violência, de uma população viciada em droga, no lugar onde o porto estava, revitalizou aquilo, virou uma área cultural. Então, o porto deve isso para a cidade, né? Essa integração. Mas para isso a gente precisa ter recursos, ter projetos, precisa fazer com que o porto realmente abrace a cidade. Essa outorga, que eu também defendo esse projeto, que passa deputado entre deputado, mas eu acredito nisso, é uma coisa que eu quero falar com o presidente quando eu encontrar. Esse dinheiro todo dos arrendamentos vai para os cofres do Tesouro, tem que ficar uma parte aqui para reestruturar. A partir das próximas licitações, os recursos ficam na autoridade portuária. Pelo menos uma parte. Nós não precisaríamos estar com o Pires na mão pedindo um túnel, pedindo dinheiro para o túnel. Se houvesse esse caixa desses leilões, desses arrendamentos, se ficasse uma parte aqui, para ser investido no próprio porto também, para ser investido na malha viária, na cidade, na infraestrutura. Só que aqui gera o recurso, aí vai para Brasília e se distribui aí para o Brasil todo, e aqui fica nessa situação. A gente fica tendo que pedir, né? Não tem ligação seca, não tem isso, os acessos, o valongo, a área degradada, não está certo isso, não está certo isso. A gente viu que pode ser diferente e a gente tem que reivindicar para cá também. Perfeito. Só para nós registrarmos aqui um comentário do professor Adilson Luiz, destacando que, infelizmente, o trabalho da senhora tem sido praticamente solitário na defesa do porto na Câmara de Santos. E também os elogios feitos pelo Sérgio Aquino em relação ao seu trabalho na defesa do setor portuário. Deputada Rosana Vale, olha, muito obrigado pela sua participação e eu abro agora um tempo aí para suas considerações finais nesse nosso webinar 2020. Então, eu que agradeço, me coloco mais uma vez à disposição, tenho conversado, tenho feito muitas reuniões com o setor portuário, eu sei da importância desse setor, se o porto vai bem, a cidade vai bem, eu entendo isso, aprendi isso nas minhas viagens, e eu sou corajosa.
Eu não aceito não. Quando você perguntou se foi o presidente da autoridade portuária, se foi o presidente da República, não foi o presidente da República que eu falei. No Porto de Santos, não, presidente. Né? Então, eu sou corajosa, tenho sido respeitada por essa coragem, porque eu estou fazendo o que é certo. Quem faz o que é certo não precisa ter medo. Né? Não tenho o que me envergonhar. Eu estou agindo e trabalhando, então tem que me respeitar. Eu bato sim na porta e assim eu consegui essa credibilidade. E essa credibilidade está à disposição da minha região. E a minha região tem um porto, que é o maior porto do país, que precisa crescer, precisa progredir para que tudo em volta melhore. Eu entendo isso. Sou filha de um estivador, vivi a época em que o porto, você falava que trabalhava no porto, você tinha todas as portas abertas no comércio, tudo. Eu sei que os tempos mudaram, mas o porto pode sim continuar e eu creio que vai sim continuar em outras, não do jeito das profissões que eram no passado, porque isso não tem mais condição, a gente já sabe. A gente viu esse filme nos outros lugares, mas a gente precisa se estruturar para criar novas oportunidades para que os trabalhadores aqui da região possam usufruir, né, desse gigante que a gente tanto fala, né, o Porto de Santos. É um gigante aqui na nossa região. Precisamos nos preparar para aproveitar as oportunidades que serão criadas. Deputada Exato. Rosana Vale, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no webinar Porto e Mar 2020. Obrigado pelo seu tempo. Aí passamos um pouco além do previsto. O webinar ia ter uma duração de cerca de 1 hora. São 4 horas e 6 minutos agora. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço também a participação dos nossos convidados e de todos que estão acompanhando mais essa edição do webinar Porto e Mar 2020. Acompanhe também as novidades sobre as próximas edições do webinar Porto e Mar nas nossas redes sociais, no nosso site www.atribuna.com.br, na TV Tribuna e também no nosso jornal A Tribuna. Muito obrigado, um abraço a todos. Deputada, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte, cuide-se, fique bem. E a todos que estão nos acompanhando também. Ainda em época de pandemia, cuidem-se e fiquem com saúde. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço, tchau, tchau.